Amigos e amigas, se há uma palavra ou uma expressão que define muito bem a realidade do povo brasileiro, bem como a realidade de toda a humanidade nesse momento, é esta: multidões aflitas e exaustas. E essa expressão me vem à mente, por exemplo, quando eu vejo milhares de pessoas com seus rostos cobertos por máscaras, se aglomerando em frente de agências da Caixa Econômica Federal em busca dos R$600 oferecidos pelo governo federal. É o que me vem à mente quando vejo pessoas aflitas correndo até hospitais e postos de saúde, levando um familiar com suspeita de ter contraído o coronavírus. É o que vejo, é o que lembro quando vejo enfermeiros, médicos, com rostos marcados, até machucados por pesados equipamentos de proteção na luta para manter as pessoas que foram afetadas nesta pandemia. É a frase que me vem à mente quando acompanho os noticiários que diariamente nos trazem o trágico quadro de centenas e milhares de pessoas que morreram e sequer tiveram oportunidade de se despedir de seus familiares. Multidões aflitas e exaustas é a expressão que me vem à mente quando observo pessoas tentando voltar à rotina, na luta pelo ganha-pão diário. Quando vejo pais e mães responsáveis por suas famílias perdendo seus empregos. Quando vejo empresários angustiados tentando manter seu negócio, bem como o emprego de tantas pessoas. É o que me vem à mente quando vejo crianças não podendo ir à escola, confusas, sem entender direito o que está acontecendo. Sim, multidões aflitas e exaustas. Mas essa frase não é minha. Essa frase é do nosso Senhor e Salvador Jesus. E ele disse estas palavras não como uma frase de efeito, mas esta afirmação de Jesus foi resultado do seu contato com as pessoas, daquilo que Jesus viu e ouviu no seu contato constante e diário com as pessoas. Ele foi ao encontro das pessoas, ele se aproximou das pessoas, viu e sentiu suas necessidades. Só no capítulo 9 do Evangelho de Mateus, de onde nós tiramos esta expressão, nós podemos ver Jesus, por exemplo, curando um homem paralítico e perdoando seus pecados. Em seguida, nós poderemos vê-lo indo até a coletoria, onde eram cobrados os impostos, e chamando Mateus, convidando-o: vem e segue-me. Depois poderemos ver Jesus sendo buscado pelo chefe de uma sinagoga em razão da enfermidade de sua filha. E no caminho até a casa do chefe, veremos Jesus sendo procurado por uma mulher que há 12 anos vinha sofrendo de uma enfermidade, e Jesus parando e curando aquela mulher. Depois indo até a casa do chefe da sinagoga e ressuscitando a menina que já tinha falecido. Ainda no mesmo capítulo poderemos ver Jesus curando 2 homens cegos que corriam atrás dele, ou tentavam correr atrás dele, clamando: tem compaixão de nós. E por fim, poderemos ver Jesus libertando um homem endemoninhado. Foi diante de um quadro assim que mais tarde o evangelista Mateus escreveu: e Jesus percorria todas as cidades e aldeias, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos, dizendo-lhes: peçam
ao Senhor da seara, para que mande trabalhadores para a sua seara. Nas suas andanças, na sua proximidade com as pessoas, o que foi que Jesus viu? Jesus viu um povo abandonado, um povo cansado, um povo exausto, judiado, aflito e sem rumo. Isso tanto do ponto de vista físico, como também político, econômico e até religioso. Jesus viu muitas pessoas doentes com toda sorte de enfermidades, e os evangelhos nos relatam que Jesus curou muitas pessoas. Mas Jesus também viu pessoas sendo oprimidas politicamente. Israel já não governava a si próprio, mas era governado e dominado por reis e por impérios de fora, de outros povos. Os próprios Herodes não eram do povo de Israel. E nos dias de Jesus, o Império Romano governava toda aquela região. Jesus viu esse mesmo povo sendo explorado economicamente, porque altos impostos eram cobrados, não para benefício do povo, mas sim para serem levados para os países dominadores. Lembram, o próprio Jesus nasceu em Belém, mas seus pais moravam em Nazaré, e eles foram até lá exatamente por ordem do imperador romano, que fez um levantamento visando, com certeza, cobrar mais impostos. Mas o pior de tudo, Jesus viu o povo sendo explorado do ponto de vista da religião. O povo já não tinha pastores que os guiassem. Os seus guias, os sacerdotes, os escribas, os fariseus, ainda amontoavam cerimoniais, leis, regras e exigências sobre o povo. Porém, não lhes mostravam onde encontrar força, onde encontrar alívio, paz. O próprio Jesus, mais tarde, falou a respeito dos guias espirituais do povo de Israel, dizendo que eles atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os colocam sobre os ombros das pessoas, porém eles nem com um dedo querem movê-los. Será que a situação dos nossos dias é diferente? Qual é o quadro que nós podemos visualizar em nossos dias? Jesus descreveu a realidade do seu tempo em dois quadros, ou duas figuras. Primeiramente, a figura de um povo exausto, aflito e exausto, como ovelhas que não têm pastor. E também no outro quadro, Jesus descreveu o povo como uma plantação pronta para a colheita, porém sem trabalhadores que fizessem a colheita. E diante desse quadro que Jesus fez, ele não fez exigências ao povo, ele não estabeleceu leis, ele não estabeleceu regras, mas Jesus se compadeceu das pessoas e foi ao encontro das pessoas. Jesus se compadeceu. E a compaixão brotou do coração de Jesus. A compaixão de Jesus é muito mais do que sentir pena das pessoas nesse contexto. A compaixão de Jesus o levou até a morte de cruz, carregando sobre seus próprios ombros os pecados e as culpas de toda a humanidade, para que então todos pudessem agora experimentar junto dele o perdão, a paz, o conforto e a alegria que vem do perdão conquistado por Jesus. Ou seja, o próprio Jesus se apresentou como pastor deste rebanho exausto e aflito. Mas Jesus também visualizou aquele outro cenário, de uma plantação pronta para a colheita, porém sem trabalhadores. Jesus sabe muito bem que pessoas exaustas e aflitas,
estão prontas para serem acolhidas por Ele, estão prontas para ouvir o seu Evangelho e para então serem salvas por Ele. Só que a constatação de Jesus foi: cadê os trabalhadores? A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. E o que fez Jesus? Ele não ficou parado. Ele enviou seus 12, é o que nós podemos ler logo após, no capítulo 10 de Mateus. Ele enviou os 12 para que eles fossem ao encontro das multidões aflitas e exaustas com a mesma compaixão que eles viram no seu Senhor, no seu Mestre e no seu Salvador, para então poder levar o perdão, a paz, o conforto que só Jesus pode dar. E o próprio Jesus ainda disse: olha, eu providencio os trabalhadores, mas orientou seus discípulos: peçam ao dono, ao Senhor da seara, para que ele mande trabalhadores para a sua seara. Para concluir, minha irmã e meu irmão, quero lhe perguntar: você se sente parte dessas multidões aflitas e exaustas? Então quero lhe dizer duas coisas. Em primeiro lugar, descarregue seus fardos sobre os ombros do teu Senhor e Salvador Jesus, aquele que constantemente convida, dizendo: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele já carregou seus pecados, já carregou suas culpas, ele tomou sobre si suas dores e enfermidades. Então, continuamente coloca sobre os ombros de Jesus todo o peso que te aflige e que te cansa. E em segundo lugar, confia na compaixão do teu Salvador. Como recomendam as palavras do Salmo: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Você é uma ovelha do rebanho do bom pastor. Ouça diariamente a sua voz e você andará em segurança. Mas, por outro lado, lembre-se que você também é um trabalhador nesta grande plantação de Deus. Você já foi alvo da misericórdia e da compaixão do teu Deus. Então você agora tem condições de demonstrar compaixão e misericórdia para as pessoas que o cercam. E você sabe como isso funciona. É como disse o apóstolo João: nós amamos uns aos outros porque Deus nos amou primeiro. Nós já experimentamos, já fomos alvo da compaixão e da misericórdia de Deus e agora também podemos agir com misericórdia. E aqui está o diferencial da igreja cristã. A mensagem central não está baseada em regras, em cerimoniais, em rituais e em leis, mas sim na prática do amor, da compaixão, assim como Jesus o fez. Então é necessário olhar ao redor e ver onde estão as pessoas aflitas e exaustas. E você não vai precisar ir de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, como Jesus o fez. Basta olhar com compaixão para dentro da sua família, para dentro do seu lar, para junto dos seus familiares, para dentro da sua congregação, ou então para a sua rua ou para o condomínio onde você mora. E você identificará multidões aflitas e exaustas. E é claro, às vezes você chegará naquele ponto sem saber o que fazer. E isso é verdade. Mas então lembre-se, quem prepara os trabalhadores para trabalharem na sua seara é o dono da seara, é Jesus. E assim como ele enviou os 12 para junto das multidões aflitas e exaustas, assim ele capacitará e enviará a mim e a você para junto das pessoas aflitas e exaustas. Amém.